Olá, Memórias da Regina. Hoje nós vamos fazer o terceiro e último vídeo que fala sobre luto, neste caso sobre morte. Relembrando, os dois últimos vídeos eu falei sobre duas percas grandiosas na minha vida: meu avô paterno e minha avó materna. E aí a gente vem conversando sobre a dor do luto ser apresentada de formas diferentes. Quando eu coloquei que eu fiquei em paz na perca do meu avô, eu não estou dizendo que eu não chorei, que eu não sofri a partida dele, mas o meu coração, ele estava triste, mas aliviado, porque de alguma forma ele foi em paz. Ele não sofreu meses, anos em cima de uma cama. Ele amou muito e foi muito amado. Isso trouxe consigo a paz que eu precisava para sofrer o meu luto. Porque a gente tem que lembrar que a gente precisa sofrer o luto, a gente precisa se desprender gradativamente. O ser humano não se desprende de uma forma rápida. Ah, Rê, eu faço. Não, você mente para você. Quando você fala, não, já passou, eu não tô sentindo mais, você tá mentindo para você. Às vezes a gente mente para nós mesmos, né? Mas dentro de um conceito, a gente tem que lembrar que a dor do luto ela é vivenciada e ela vai diminuindo gradativamente. Não é esquecer. A gente não esquece a pessoa que partiu. Fica a saudade, fica as lembranças. Mas a dor, ela tem a tendência a sair da forma aguda e ficar na forma crônica, né? Ela dói, mas é aquela dor de saudade, não é mais aquela dor de revolta, aquela dor de angústia, né? Claro, existem casos e casos. Tô falando dentro de um conceito geral. E por que que a partida da minha avó foi tão revoltante, foi tão difícil? E aí a gente pode entender, primeiro, porque pela minha avó ficou o sentimento de egoísmo, de querer que ficasse junto mesmo no momento de sofrimento. A gente tem que entender que existe um momento de partida e a gente precisa deixar partir, porque as pessoas às vezes querem mesmo sofrendo, querem mesmo que esteja doendo. Não é assim, né? Quem ama deixa partir, por mais difícil que seja. E o segundo, porque eu prometi uma coisa que eu não poderia cumprir. Eu prometi uma coisa que eu não deveria ter prometido. No momento que eu poderia estar chorando o meu luto, sofrendo o meu luto, eu me revoltei com o mundo, mas principalmente comigo, porque eu não consegui cumprir com aquilo que eu prometi. E aí eu queria que vocês entendessem essa parte. Você não pode prometer aquilo que independe de você. Nós temos essa mania de querer fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, né? Promessas, elas têm que ter uma fundamentação e elas têm que depender exclusivamente de você. Se tiver que ter uma terceira pessoa envolvida, não façam. Eu não posso prometer para o meu marido que eu vou amar ele para o resto da minha vida. Por quê? Hoje sim, hoje eu amo ele. Mas algumas coisas podem acontecer que transformem esse amor de forma diferente. Que esse amor pode se perder, assim como ele. Eu não posso prometer que eu não vou ter sofrimento na minha vida, porque independe. Eu posso tentar ser feliz, mas o sofrimento é uma coisa que vai acontecer em um momento ou outro. A perca de um ente querido, a perca do emprego, uma doença, uma tristeza de um amigo faz você sofrer, é inerente, né? Eu não posso dizer que eu não vou morrer. Todos nós vamos. E eu não posso dizer se eu não vou morrer amanhã. Hoje eu tô viva, amanhã não sei. A gente não sabe. Independe de nós, né? O que depende de nós, sim, a gente tem que lutar para poder conquistar, para poder ter na nossa vida. Mas o que não depende, eu tenho assim, eu tenho que lutar
para estar viva, para estar bem. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso me amar, né? Preciso me amar. A primeira pessoa que me ama sou eu, para que as outras pessoas também possam me amar. É que nem eu falei, eu posso dizer para o meu marido que hoje eu amo ele, amanhã, assim como ele. Mas eu posso garantir que eu vou ser sincera com ele, que eu vou ser honesta com ele e que eu vou respeitá-lo assim como ele me respeita. Isso depende de mim. Isso é responsabilidade minha. Mas o contrário são promessas ao vento. Então, muitas vezes a gente não se não podemos sofrer a nossa dor porque a gente se culpa. Eu me culpei durante anos. Eu me castiguei durante anos por causa disso. Sendo que aquele momento era o momento de eu sentir a minha dor da perca, né? Chorar as minhas lágrimas, mas as lágrimas de saudade, não de culpa. A dor de sentir falta e não de culpa. Para mim, hoje, né, parando para pensar, porque eu nunca tinha parado para pensar as dores diferentes da morte. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu já fiz vários cursos, né? Eu adoro Ana Cláudia Quintana, quando ela fala sobre o luto, quando ela fala sobre a perda, mas eu nunca tinha parado para analisar as mortes na minha vida. Como cada uma se fez presente, o que ela me transformou, o que ela me deu, o que ela me tirou. Porque a gente não tem esse tempo. Tem um autor que eu não lembro o nome, mas ele falava uma coisa que para nós hoje é muito forte. No mundo moderno, nós não temos o direito de chorar os nossos próprios mortos. E é verdade. Hoje, se a sua mãe morrer, você tem o dia da morte, o dia do enterro e o dia seguinte para descansar em casa, para descansar entre aspas, né? Para chorar o seu luto. Depois é a vida que segue. Você acha que você consegue analisar e aliviar a dor em 3 dias? Impossível. Sabe aquela tia querida que ajudou a te criar, que te deu amor, te deu carinho? No máximo, se a empresa deixar, você pode ir no enterro dela. Porque nem isso você tem direito. Sabe aquela mulher que te criou como filha, sua madrasta? Então, ela não tem um documento, no seu documento não tem o nome dela. Então ela não é sua mãe. Entenderam como é difícil quando a gente tem esses impactos na nossa vida? E a morte, ela tem significância para cada pessoa de forma diferente. Às vezes as pessoas falam, nossa, aquela pessoa só fica rindo no velório. Muitas vezes ela tá rindo porque ela não consegue expor a dor dela. Lembra, eu falei para vocês, a minha avó não chorava. Ela enterrou um neto dela e ela não chorou. Quem visse falava, nossa, que mulher forte. Ela estava chorando por dentro. Ela estava enlutada por dentro. Tanto é que, após a morte do neto, ela se consumiu em tristeza. A vida dela se tornou um luto muito fechado. Quando ela enterrou o marido. Mas assim, as lágrimas não vieram. Isso não quer dizer que ela sentiu menos ou mais dor do que aquele que chorou, se desesperou. Mas cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua forma de ver. Então não julgue ninguém. As pessoas já estão se julgando o suficiente. Eu já me julguei o suficiente pela perca da minha avó. Parei para analisar muitas vezes o tempo que eu não dediquei a ela. Só que eu dediquei quando ela precisou do meu tempo. Então hoje eu consigo trabalhar esse sentimento de uma forma mais adulta, uma forma mais madura. Mas o que eu quero que vocês entendam é, cada um tem a sua forma de sentir o luto. Cada um tem a sua forma de sentir a sua dor. E que é só o tempo que faz com que a gente mude atitudes, é só o tempo que faz com que a gente amadureça isso. E que vocês não devem prometer para ninguém, principalmente para quem você ama, coisas impossíveis de se cumprir porque não depende de vocês. Deus nos deu a oportunidade de acertar e nos deu a oportunidade de corrigir os nossos erros. Isso depende da análise de cada um. Isso depende da forma de cada um ver. Lembre-se que você é um ser humano e que você tem que se respeitar e você tem que se amar.
mesmo com os seus defeitos. Ponha na balança suas qualidades e seus defeitos. E aí você verá que você tem muito mais qualidade do que defeito. Então não se culpe, não se julgue, ok? E é isso. A gente se vê no próximo domingo. Um beijo e que Deus abençoe cada um de vocês. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, porque muitas vezes você é o canal de bênção para outra pessoa. Um beijo e até domingo que vem.